O milionário viu uma mãe com trigêmeos tremendo na tempestade. Com o coração tocado, deu sua mansão inteira para os 4. Meses depois, voltou para visitar a casa que havia doado. E o que encontrou lá dentro o fez ficar pálido de choque. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva castigava os vidros blindados do Rolls Royce, enquanto Ricardo Montenegro revisava os últimos relatórios em seu tablet. As gotas d'água deslizavam pela janela como lágrimas silenciosas, criando um véu translúcido entre ele e o mundo exterior. O semáforo fechou, forçando o veículo a parar em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. O relógio marcava 6h45 da manhã. Como todos os dias nos últimos 15 anos, Ricardo seguia sua rotina milimetricamente calculada. Aos 45 anos havia construído um império do zero, transformando-se em um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Seu rosto austero e seu olhar penetrante revelavam uma personalidade moldada pela disciplina e pelo controle absoluto sobre cada aspecto de sua vida. O motorista João mantinha-se em silêncio respeitoso, como sempre. A relação entre os dois era puramente profissional, mas havia uma lealdade inquestionável, construída ao longo dos anos. João era um dos poucos funcionários que conheciam a verdadeira natureza solitária de seu patrão. Um movimento súbito, do lado de fora, captou a atenção de Ricardo. Através da cortina de chuva, seus olhos encontraram uma cena que o paralisou. Uma mulher jovem, completamente encharcada, abraçava 3 crianças pequenas. Eram idênticas, trigêmeos. Ela tentava protegê-las com um casaco fino e visivelmente inadequado para aquele temporal. As crianças tremiam, seus rostinhos marcados por uma mistura de medo e desamparo. Algo na expressão desesperada da mulher, no modo como ela tentava abraçar os 3 ao mesmo tempo, provocou uma fissura na armadura emocional de Ricardo. As pessoas passavam apressadas, algumas esbarrando no pequeno grupo, outras desviando com indiferença. Ninguém parava, ninguém olhava. "João, pare o carro", ordenou Ricardo, sua voz normalmente controlada, traindo um leve tremor. O motorista, surpreso com a quebra da rotina, obedeceu prontamente. Ricardo abriu a porta, protegendo-se com um guarda-chuva negro. Aproximou-se do grupo com passos firmes, mas sua expressão havia mudado. Havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade há muito esquecida. "Senhora", chamou ele, sua voz mais suave do que o costume. "Precisa de ajuda?" A mulher ergueu os olhos, revelando um rosto jovem marcado pelo cansaço e preocupação. Seus cabelos castanhos escuros grudavam em sua face molhada, e suas mãos tremiam enquanto segurava as crianças. "Estamos bem, obrigada", respondeu ela, com uma dignidade que contrastava com sua situação precária. Ricardo observou as crianças mais atentamente. Deviam ter cerca de 4 anos. 3 meninos idênticos, com olhos grandes e assustados, agarrados à saia encharcada da mãe. Algo naquela cena o transportou para um passado distante, um tempo que ele lutava para manter trancado em algum lugar obscuro de sua memória. "Por favor", insistiu ele, "deixe-me ajudar. Tenho um carro aqui e posso levá-los para um lugar seguro até a chuva passar." A mulher hesitou, seu olhar alternando entre o estranho bem vestido e seus filhos tremendo de frio. Um dos meninos tossiu e aquele som pareceu decidir por ela. "Eu sou Lúcia", apresentou-se ela, ainda com cautela. "Estes são Miguel, Gabriel e Rafael." Ricardo fez um gesto em direção ao carro, onde João já esperava com a porta aberta. "Ricardo Montenegro", respondeu ele, simplesmente. "Vamos sair desta chuva primeiro, depois conversamos." Enquanto ajudava Lúcia e as crianças a entrarem no veículo, Ricardo não percebeu o flash discreto de uma câmera disparando de uma das janelas do prédio em frente. Também não notou o olhar atento de sua governanta, Helena, que observava tudo de seu próprio apartamento no mesmo edifício onde ele morava. O Rolls Royce deslizou suavemente pelo asfalto molhado, levando aquele grupo improvisado em direção à cobertura de Ricardo. No banco de trás, as crianças aos poucos paravam de tremer,
seus olhos curiosos explorando o interior luxuoso do veículo. Lúcia mantinha-se em silêncio, mas seus olhos revelavam uma mistura de gratidão e apreensão. Ricardo observava a cena pelo espelho retrovisor, sentindo algo estranho no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Não sabia nomear aquele sentimento, mas algo lhe dizia que sua vida, tão meticulosamente organizada, estava prestes a mudar para sempre. A cobertura de Ricardo ocupava os 2 últimos andares de um dos edifícios mais exclusivos de São Paulo. O ambiente, decorado em tons de cinza e branco, refletia a personalidade de seu proprietário. Minimalista, organizado e impecável. Quando o grupo entrou, o contraste entre o luxo asséptico do apartamento e as figuras encharcadas era gritante. Helena, a governanta que trabalhava para Ricardo há mais de uma década, observou a cena com um misto de surpresa e desconfiança. Em 15 anos, jamais vira seu patrão trazer visitantes inesperados, muito menos uma família inteira. Algo em seu olhar denunciava que aquela quebra de rotina a perturbava profundamente. Helena, prepare toalhas e roupas secas para nossos hóspedes, ordenou Ricardo, sua voz mantendo o tom profissional de sempre, e providencie um café da manhã reforçado. A governanta assentiu em silêncio, mas seus olhos se demoraram em Lúcia por alguns segundos a mais que o necessário. Havia algo calculista em sua expressão, como se estivesse avaliando uma possível ameaça. Lúcia, ainda desconfortável com a situação, tentava manter os trigêmeos próximos. Os meninos, no entanto, já começavam a demonstrar curiosidade pelo novo ambiente. Miguel, o mais observador dos 3, não tirava os olhos de Ricardo. Gabriel explorava o espaço com o olhar, enquanto Rafael, o mais tímido, permanecia grudado à mãe. Podem usar o quarto de hóspedes para se trocarem, indicou Ricardo, apontando para um corredor. Helena trará roupas secas em um momento. Enquanto Lúcia e as crianças eram conduzidas ao quarto, Ricardo se dirigiu ao seu escritório. Precisava reorganizar sua agenda. Pela primeira vez em anos, sentia que havia algo mais importante que suas reuniões matinais. Sentado em sua mesa, observava a cidade através das janelas do piso ao teto. A chuva continuava caindo, criando padrões hipnóticos no vidro. Seu celular vibrou, uma mensagem. Ao abrir, seu corpo tensionou instantaneamente. Era uma foto tirada há poucos minutos, mostrava Lúcia e os trigêmeos sentados no sofá de sua sala, envoltos em mantas que Helena acabara de providenciar. A legenda era curta, mas perturbadora. Você sabe quem eles são. Ricardo levantou-se abruptamente. A foto só poderia ter sido tirada de dentro do apartamento. Seu sistema de segurança era impenetrável, o que significava que o responsável tinha acesso ao local. A lista de suspeitos era curta, muito curta. Nesse momento, Helena entrou no escritório sem bater, algo que jamais fizera antes. Senhor, Montenegro, precisamos conversar. Sua voz estava carregada de uma urgência incomum. Ricardo encarou sua governanta, notando pela primeira vez como seus olhos pareciam conhecer mais do que demonstravam. Sim, Helena, precisamos mesmo. Aquela mulher. E começou Helena, mas Ricardo a interrompeu com um gesto. Antes quero que me explique isso, disse ele, mostrando a foto em seu celular. O rosto de Helena empalideceu por um segundo, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Sim, eu tirei a foto, e fiz isso pelo seu bem, senhor. O senhor não conhece essa gente, não sabe quem são ou o que querem. Ricardo sentiu uma onda de raiva crescer em seu peito, mas a controlou, como sempre fazia com suas emoções. E você, sabe? Sei o suficiente para me preocupar, respondeu Helena, sua voz assumindo um tom protetor que soava quase maternal. O senhor construiu tudo isso do zero. Não pode deixar que... Um barulho vindo da sala interrompeu a conversa. Era o som de risadas infantis, um som que jamais havia ecoado naquelas paredes. Ricardo e Helena se dirigiram à sala, onde encontraram uma cena surpreendente. Rafael, o trigêmeo mais quieto, estava sentado ao piano de cauda que decorava o ambiente.
suas pequenas mãos deslizando pelas teclas com uma curiosidade natural. Lúcia, agora vestida com roupas secas emprestadas, tentava afastar o menino do instrumento. "Desculpe", ela disse, visivelmente constrangida. "Ele tem fascínio por música." Ricardo observou a cena, sentindo aquela estranha sensação no peito novamente. "Deixe-o", disse, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. "O piano precisa de vida. Está parado há muito tempo." Helena observava tudo com um olhar cada vez mais preocupado. Conhecia seu patrão há anos suficientes para perceber que algo estava mudando. E mudanças, em sua experiência, raramente traziam algo bom. Naquele momento, Ricardo não sabia, mas estava prestes a descobrir que aquela manhã chuvosa era apenas o começo de uma história que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. E enquanto as notas desorganizadas do piano ecoavam pela cobertura, mistérios mais profundos começavam a se formar, como nuvens escuras no horizonte. O café da manhã foi servido na ampla sala de jantar, onde a mesa de vidro temperado refletia a luz suave que começava a atravessar as nuvens. Helena havia preparado um verdadeiro banquete: pães frescos, frutas, sucos naturais, ovos e uma variedade de queijos. Os trigêmeos, já secos e aquecidos, olhavam maravilhados para tanta comida. Ricardo, sentado à cabeceira da mesa, observava, discretamente enquanto Lúcia ajudava os meninos a se servirem. Havia uma delicadeza em seus gestos, uma atenção particular com cada filho, mesmo sendo idênticos. Ela conhecia suas preferências, suas pequenas diferenças. Miguel preferia as frutas cortadas em pedaços menores, Gabriel sempre pedia mais suco, e Rafael, o mais quieto, só comia se a mãe provasse primeiro. "Você foi advogada", disse Ricardo repentinamente, quebrando o silêncio. Não era uma pergunta. Lúcia levantou os olhos, surpresa. "Como soube?" "Sua postura, seu modo de falar, a maneira como escolhe as palavras com cuidado", respondeu ele, tomando um gole de café. "E há um detalhe. Quando entrou no apartamento, seus olhos imediatamente localizaram as saídas de emergência. É um hábito comum entre profissionais do direito." Um sorriso triste passou pelos lábios de Lúcia. "Foi sim. Há muito tempo, antes dos meninos?", completou Ricardo, mantendo o tom neutro. "Antes de tudo mudar", ela respondeu, seu olhar perdendo-se por um momento em memórias que pareciam dolorosas demais para compartilhar. Helena, que servia mais café, não disfarçou seu interesse na conversa. Seus olhos atentos registravam cada palavra, cada gesto, como se montasse um quebra-cabeça invisível. "Mamãe era a melhor", exclamou Gabriel de repente, surpreendendo a todos. "Vovô sempre dizia que ela ia ser juíza um dia." O rosto de Lúcia empalideceu visivelmente à menção do vovô. Ricardo notou a mudança em sua expressão, mas antes que pudesse questionar, Miguel começou a tossir violentamente. O menino tinha se engasgado com um pedaço de pão. Ricardo reagiu instintivamente, levantando-se para ajudar, mas Helena foi mais rápida. Com movimentos precisos, ajudou o menino a se recuperar. Quando tudo se acalmou, havia algo diferente no olhar da governanta. Um lampejo de emoção genuína que contrastava com sua habitual reserva. "Precisamos ir", disse Lúcia, levantando-se abruptamente. "Já abusamos demais da sua hospitalidade." "Vocês não têm para onde ir", afirmou Ricardo. Novamente, não era uma pergunta. Lúcia hesitou, seus olhos encontrando os dele. Havia um embate silencioso ali. Orgulho contra preocupação, desconfiança, contra necessidade. "Fiquem", disse ele, surpreendendo a si mesmo. "Pelo menos até encontrarem um lugar seguro." "Por que está fazendo isso?", perguntou Lúcia, sua voz mal passando de um sussurro. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela. A cidade se estendia abaixo. Um labirinto de prédios e avenidas, onde milhares de histórias se desenrolavam simultaneamente. Porque há 25 anos, numa manhã como essa, ninguém parou para ajudar um menino que também não tinha para onde ir. O silêncio que seguiu sua declaração foi pesado, carregado de significados não ditos. Helena, que conhecia parcialmente a história de seu patrão, deixou escapar um suspiro quase inaudível. "O quarto de hóspedes é seu",
pelo tempo que precisarem, continuou Ricardo, ainda de costas para o grupo. Helena providenciará tudo o que for necessário. A governanta abriu a boca para protestar, mas um olhar de Ricardo a silenciou. Ela assentiu rigidamente e saiu da sala, seus passos ecoando no piso de mármore. Rafael, que estivera quieto até então, levantou-se de sua cadeira e caminhou até Ricardo. Para o espanto de todos, especialmente de Lúcia, o menino segurou a mão do empresário. Era um gesto simples, quase imperceptível, mas carregado de uma confiança inexplicável. "Obrigado", disse o menino, sua voz tão baixa que apenas Ricardo pôde ouvir. Naquele momento, algo dentro do empresário, algo que ele havia enterrado há décadas sob camadas de sucesso e autodisciplina, começou a se mover. Era como se uma porta há muito trancada começasse a se abrir lentamente. Do outro lado da cidade, em um escritório luxuoso, um homem de cabelos grisalhos observava uma tela de computador. Nela, uma série de fotos mostrava Lúcia e os trigêmeos, entrando no carro de Ricardo Montenegro. Seus olhos frios como gelo narrou-se enquanto ele pegava o telefone. "Encontrei eles", disse simplesmente. Você não vai acreditar onde estão." A manhã avançava, e com ela as engrenagens do destino começavam a se mover. Na cobertura de Ricardo, entre xícaras de café e sorrisos hesitantes, ninguém percebia que estavam sendo observados. E que, muito em breve, o passado que todos tentavam deixar para trás viria cobrar seu preço. A tarde caía sobre São Paulo quando Ricardo finalmente retornou ao seu escritório na cobertura. Havia cancelado todas as reuniões do dia, algo inédito em sua carreira, e dedicado as últimas horas a fazer arranjos para seus hóspedes inesperados. Agora sentado em sua poltrona de couro italiano, tentava organizar os pensamentos enquanto observava a cidade através das janelas panorâmicas. O som suave de batidas na porta interrompeu sua contemplação. Era Helena carregando uma pasta, antiga e uma expressão preocupada no rosto. "Senhor Montenegro", começou ela, fechando a porta atrás de si. "Há algo que precisa ver." Ricardo gesticulou para que ela se aproximasse. Helena colocou a pasta sobre sua mesa e a abriu, revelando uma série de recortes de jornal cuidadosamente preservados. "Pesquisei sobre nossa hóspede", explicou a governanta, sua voz assumindo um tom profissional. Lúcia Mendes de Almeida era uma advogada promissora até 5 anos atrás, quando se casou com Eduardo Vasconcelos. O nome fez Ricardo erguer as sobrancelhas. Os Vasconcelos eram uma das famílias mais influentes do país, conhecidos tanto por seu poder econômico quanto por suas conexões políticas. Eduardo era o filho mais novo de Augusto Vasconcelos, continuou Helena, apontando para uma foto de jornal que mostrava um homem elegante de cabelos grisalhos. "O patriarca da família." "Era?" questionou Ricardo, notando o uso do passado. Helena assentiu gravemente. "Eduardo sofreu um acidente de carro pouco depois do nascimento dos trigêmeos. Desde então, Lúcia desapareceu da vida pública. Há rumores de que Augusto Vasconcelos a culpa pelo ocorrido e..." Um barulho vindo da sala interrompeu a conversa. Era o som do piano novamente, mas desta vez as notas formavam uma melodia reconhecível, uma antiga canção de ninar. Ricardo e Helena trocaram olhares surpresos antes de se dirigirem à sala. Encontraram Rafael sentado ao piano, suas pequenas mãos movendo-se com surpreendente desenvoltura sobre as teclas. Lúcia estava ao seu lado, os olhos marejados enquanto Miguel e Gabriel ouviam sentados no chão. "Desculpe", disse Lúcia ao perceber a presença deles. Eduardo costumava tocar essa música para eles dormirem. Ricardo observou a cena com uma sensação estranha no peito. "Ele os ensinou a tocar?" "Não", respondeu Lúcia, sua voz embargada. "Rafael aprendeu sozinho, ouvindo o pai. Ele tem um dom natural para a música." Helena pigarreou discretamente, chamando a atenção de Ricardo. Havia mais na pasta que ela trouxera, mais segredos a serem revelados, mas algo no olhar dele a fez entender que aquele não era o momento. O restante da tarde transcorreu numa rotina improvisada. Helena, ainda visivelmente desconfiada,
mas agora, com um interesse quase maternal pelos trigêmeos, organizou um lanche e atividades para as crianças. Ricardo tentava trabalhar em seu escritório, mas seus pensamentos continuavam voltando para a família em sua sala. Já era noite quando seu celular vibrou com uma mensagem. Era de um número desconhecido, mas o conteúdo fez seu sangue gelar. Saia dessa história enquanto pode, Montenegro. Você não sabe com quem está lidando. Quase simultaneamente, ouviu um grito vindo do quarto de hóspedes. Correu até lá, encontrando Lúcia pálida, segurando um envelope que alguém havia deslizado por baixo da porta. Dentro dele havia fotos antigas. Lúcia com Eduardo, os dois sorridentes em frente a um tribunal, os trigêmeos recém-nascidos no hospital. E uma última imagem, mais recente, mostrava Lúcia e as crianças entrando no carro de Ricardo naquela manhã. Ele nos encontrou, sussurrou ela, tremendo. Augusto sempre nos encontra. Ricardo pegou as fotos, estudando-as atentamente. Sua mente analítica já trabalhava em possíveis soluções, medidas de segurança, estratégias de proteção. Mas havia algo mais, algo que ele não conseguia ignorar, um instinto protetor que não sentia desde nunca. Ninguém vai machucá-los, declarou ele, sua voz carregando uma certeza que surpreendeu até a ele mesmo. Não enquanto estiverem sob minha proteção. Naquele momento, Helena apareceu à porta, seu rosto tenso. Senhor, há algo mais que precisa saber sobre os Vasconcelos, disse ela hesitante. Algo que encontrei nos arquivos antigos da empresa. Ricardo assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos em Lúcia e nas crianças. O passado e o presente estavam prestes a colidir, e ele sabia que as próximas horas seriam cruciais. Na cidade lá embaixo, as luzes começavam a se acender, como estrelas terrenas guiando o caminho através da escuridão que se aproximava. O escritório de Ricardo estava mergulhado na penumbra, quando Helena retornou com uma pasta ainda mais antiga que a anterior. O papel amarelado e as manchas do tempo revelavam documentos de pelo menos 2 décadas atrás. A governanta depositou o material sobre a mesa com um cuidado quase reverencial. Encontrei isto nos arquivos antigos da empresa, começou ela, sua voz mais suave que o habitual. São registros da época em que o senhor ainda estava construindo seu império. Há algo aqui sobre os Vasconcelos que pode explicar muita coisa. Ricardo abriu a pasta com cautela. A primeira página era um contrato de sociedade datado de 20 anos atrás, assinado por ele e por Augusto Vasconcelos. Suas mãos tremeram levemente ao reconhecer sua própria assinatura, tão diferente da atual. Eu era sócio dele? Murmurou. Ricardo, mais para si mesmo que para Helena. Por um breve período, confirmou a governanta, antes dele tentar tomar o controle da empresa que o senhor estava construindo. Foi sua primeira grande batalha empresarial. As memórias começaram a voltar como flashes, noites sem dormir, pilhas de documentos, reuniões tensas. Ricardo havia conseguido manter o controle de sua empresa nascente, mas o custo emocional tinha sido alto. Depois daquele episódio, havia se fechado ainda mais para o mundo, transformando sua solidão em uma fortaleza. Augusto nunca me perdoou por ter vencido, constatou Ricardo, folheando mais documentos. Mas isso foi há tanto tempo. Tem mais, interrompeu Helena, puxando um recorte de jornal. Eduardo Vasconcelos, o marido de Lúcia, era advogado da sua empresa na época do acidente. Ele estava investigando algumas irregularidades nos negócios do próprio pai. O peso daquela revelação caiu como uma avalanche sobre Ricardo. Suas mãos buscaram instintivamente a garrafa de água sobre a mesa, mas antes que pudesse alcançá-la, ouviu uma voz infantil vinda da porta. Você conhecia meu pai? Era Miguel, o mais observador dos trigêmeos, parado na soleira com seus grandes olhos curiosos. Ricardo e Helena trocaram olhares preocupados, mas antes que pudessem responder, Lúcia apareceu atrás do filho. Miguel não deveria estar aqui, disse ela suavemente, mas seu olhar estava fixo nos documentos espalhados sobre a mesa. Seu marido, começou Ricardo, escolhendo as palavras com cuidado. Era um homem de princípios. Lúcia se aproximou, seus olhos reconhecendo os papéis antigos.
Eduardo sempre dizia que havia segredos demais na família Vasconcelos, segredos perigosos. Mamãe, chamou Miguel puxando a barra de sua blusa. Por que o vovô não gosta quando você fala do papai? O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Helena discretamente conduziu Miguel para fora do escritório, deixando Ricardo e Lúcia sozinhos com as sombras do passado que começavam a ganhar forma. Eduardo descobriu algo, disse Lúcia, sua voz mal passando de um sussurro. Algo sobre os negócios de Augusto. Ele estava reunindo provas, documentos. Então, naquela noite, sua voz falhou, e Ricardo percebeu que havia mais naquela história do que imaginava. O acidente que tirou a vida de Eduardo talvez não tivesse sido apenas um acidente. Por que você nunca denunciou? Perguntou ele, observando-a atentamente. Porque ele tem muito poder, respondeu Lúcia, seus olhos se enchendo de lágrimas contidas. E porque ele jurou que se eu tentasse algo, nunca mais veria meus filhos. Naquele momento, um barulho de vidro quebrado veio da sala, seguido pelo grito assustado de uma das crianças. Ricardo e Lúcia correram para fora do escritório, encontrando uma cena perturbadora. A grande janela da sala estava estilhaçada, e no meio dos cacos de vidro havia uma pedra com um bilhete amarrado. Helena já estava lá, abraçando Gabriel, e Rafael enquanto Miguel se escondia atrás do piano. Ricardo pegou o bilhete com mãos firmes, mas seu coração acelerou ao ler o conteúdo. Última chance, Montenegro. Amanhã pode ser tarde demais. Como isso é possível? Questionou. Helena, sua voz tremendo pela primeira vez em anos. Estamos no 30º andar. Ricardo caminhou até a janela quebrada, observando a cidade noturna abaixo. Alguém havia conseguido burlar todo o seu sistema de segurança. Alguém com recursos e determinação. A guerra que começara há 20 anos estava prestes a recomeçar, mas agora havia muito mais em jogo. Lúcia, chamou ele sem se virar. Preciso que me conte tudo, cada detalhe do que Eduardo descobriu. Não posso proteger vocês se não souber contra o que estamos lutando. O vento frio da noite invadia o apartamento através da janela quebrada, fazendo as cortinas dançarem como fantasmas. Na cidade, lá, embaixo, luzes piscavam como estrelas terrenas, testemunhas silenciosas de uma história que começava a revelar suas camadas mais profundas e obscuras. A madrugada avançava enquanto a equipe de segurança terminava de instalar uma proteção temporária na janela quebrada. Ricardo havia acionado seus melhores contatos, e em questão de horas, a cobertura se transformara em uma verdadeira fortaleza. Câmeras extras foram instaladas, sensores de movimento ativados, e uma equipe de segurança particular passou a monitorar cada centímetro do edifício. Na biblioteca do apartamento, transformada temporariamente em sala de reuniões, Lúcia estava sentada em uma poltrona de couro, suas mãos apertando uma xícara de chá que Helena havia preparado. Os trigêmeos finalmente dormiam no quarto de hóspedes, exaustos após o susto. Eduardo começou a suspeitar de algo errado há cerca de 6 anos. Começou Lúcia, sua voz baixa, mas firme. Ele era responsável pela auditoria interna das empresas Vasconcelos. No início eram apenas pequenas inconsistências, números que não batiam. Ricardo ouvia atentamente, sentado em sua mesa, enquanto Helena tomava notas em um iPad. A governanta havia se transformado em uma aliada inesperada, sua desconfiança inicial substituída por uma determinação férrea em proteger as crianças. Então ele descobriu as contas no exterior, continuou Lúcia. Milhões sendo transferidos para paraísos fiscais, empresas fantasma, contratos superfaturados. Mas o pior não era isso. Havia conexões com pessoas poderosas, políticos, juízes. Por isso Augusto tinha tanto poder para ameaçá-la, concluiu Ricardo, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. Eduardo guardava tudo em um pendrive, disse Lúcia, sua voz tremendo levemente. Ele me entregou na noite do acidente, dizendo que era um seguro de vida para mim e as crianças. Helena levantou os olhos do iPad, sua expressão subitamente alerta. E onde está esse pendrive agora? Antes que Lúcia pudesse responder, um som suave veio do corredor.
Era Rafael parado na porta da biblioteca, em seu pijama novo, abraçando um urso de pelúcia que Helena havia encontrado em um armário antigo. "Não consegue dormir, pequeno?" perguntou Ricardo, seu tom surpreendentemente gentil. Rafael balançou a cabeça negativamente e caminhou até ele. Para o espanto de todos, subiu no colo do empresário como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ricardo ficou tenso por um momento, mas logo se viu relaxando com o peso da criança em seus braços. "Você vai nos proteger?" perguntou Rafael, sua voz sonolenta mas clara. A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Era a primeira vez que ouvia a voz do menino tão distintamente, e havia algo naquela confiança infantil que quebrou suas últimas barreiras. "Vou", respondeu ele, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma. "Prometo." Lúcia observava a cena com lágrimas nos olhos, enquanto Helena discretamente limpava os seus próprios. O momento foi interrompido pelo celular de Ricardo, que vibrou com uma mensagem. Era uma foto do pendrive, acompanhada de coordenadas GPS, e uma mensagem: "Venha sozinho ou as próximas fotos serão menos agradáveis." Ricardo sentiu Rafael adormecer em seus braços enquanto estudava a mensagem. Sua mente analítica já traçava planos, calculava riscos, considerava alternativas. Mas havia algo diferente agora. Uma motivação que ia além da lógica fria dos negócios. "Helena", chamou ele suavemente, "prepare o quarto principal para Lúcia e as crianças. É mais seguro que o de hóspedes." A governanta assentiu, compreendendo a estratégia. O quarto principal tinha uma sala de pânico oculta, equipada com tudo necessário para uma emergência. "E quanto ao pendrive?" perguntou Lúcia, a preocupação evidente em sua voz. "Deixe isso comigo", respondeu Ricardo, ajustando Rafael em seus braços para levá-lo de volta à cama. "Tenho alguns contatos que podem nos ajudar sem levantar suspeitas." Enquanto caminhava pelo corredor com o menino adormecido, Ricardo refletia sobre como sua vida havia mudado completamente em menos de 24 horas. Sua rotina meticulosa, suas paredes emocionais, sua solidão autoimposta. Tudo estava sendo desafiado pela presença daquela família inesperada. No quarto, encontrou Miguel e Gabriel também acordados, esperando pelo irmão. Ao colocar Rafael na cama, sentiu pequenas mãos segurando sua manga. "Fica mais um pouco?" pediu Gabriel, seus olhos grandes e suplicantes. Ricardo hesitou por um momento. Anos de isolamento emocional, lutando contra algo novo que crescia em seu peito. Então, pela primeira vez em décadas, permitiu-se sentar na beira da cama e começou a contar uma história. A mesma que havia escutado há muito tempo, em uma noite igualmente assustadora, quando era apenas um menino em um orfanato. Manhã chegou com uma suavidade enganosa. O sol de inverno penetrando através das janelas blindadas da cobertura. Ricardo encontrava-se em seu escritório desde as primeiras horas, os olhos fixos na tela do computador, enquanto coordenava uma operação silenciosa. Suas mãos voavam sobre o teclado, acionando contatos, movimentando recursos, preparando-se para o que estava por vir. Helena entrou sem fazer barulho, carregando uma bandeja com café fresco. Seus olhos experientes notaram imediatamente os sinais de que seu patrão não havia dormido. A gravata levemente frouxa, os cabelos ligeiramente desalinhados, a tela do computador refletindo dezenas de e-mails enviados durante a madrugada. "Os meninos perguntaram por você no café da manhã", disse ela, sua voz carregando uma nota de carinho, que surpreendeu até a ela mesma. Especialmente Rafael. Ele queria saber se você contaria mais histórias. Ricardo pausou seu trabalho por um momento, permitindo-se um pequeno sorriso. "Como eles estão?" "Adaptando-se surpreendentemente bem", respondeu Helena, servindo o café. "Miguel já descobriu sua biblioteca e está fascinado com os livros de arte. Gabriel não para de explorar o apartamento, fazendo 1000 perguntas sobre tudo. E Rafael, bem, ele passa horas ao piano, tocando melodias que parecem vir de lugar nenhum." Um som familiar encheu o ar, como que para confirmar as palavras de Helena. Era Rafael ao piano, suas pequenas mãos criando uma melodia que parecia dançar entre tristeza e esperança.
Ele tem um dom extraordinário, comentou Ricardo, levantando-se para observar o menino através da porta do escritório. Preciso arranjar um professor de música para ele. Helena ergueu as sobrancelhas, surpresa com o planejamento a longo prazo implícito naquela declaração. O senhor pretende mantê-los aqui por tanto tempo assim? Antes que Ricardo pudesse responder, Lúcia apareceu à porta, seus olhos revelando que também não havia dormido muito. Posso entrar? Ricardo fez um gesto afirmativo e Helena discretamente se retirou, não sem antes trocar um olhar significativo com seu patrão. Encontrei isso esta manhã, disse Lúcia, estendendo um envelope amarelado. Estava escondido dentro do urso de pelúcia que Rafael tem carregado. Ricardo abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta manuscrita de Eduardo, datada do dia de seu acidente, e uma pequena chave dourada. É a chave de um cofre, explicou Lúcia, sua voz tremendo levemente. Eduardo tinha um cofre no banco, mas nunca me disse o que guardava lá. Na carta ele menciona que há evidências que podem mudar tudo. Ricardo estudou a chave atentamente. Qual banco? Não sei, respondeu Lúcia, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Eduardo era muito cuidadoso com informações sensíveis. Disse que quanto menos eu soubesse, mais segura estaria. O som do piano parou abruptamente, substituído por vozes infantis animadas. Miguel e Gabriel haviam se juntado ao irmão, e agora os três conversavam em sua linguagem particular de trigêmeos. Eles são tão parecidos, comentou Ricardo, observando as crianças, mas tão diferentes ao mesmo tempo. Como você consegue diferenciá-los tão facilmente? Perguntou Lúcia, genuinamente curiosa. Até minha própria família às vezes se confunde. Ricardo refletiu por um momento. Miguel tem um olhar analítico, sempre observando tudo. Gabriel é pura energia, não consegue ficar parado. E Rafael, ele vive em seu próprio mundo de música e sonhos. Lúcia o encarou com uma mistura de surpresa e gratidão. Você realmente os vê, não é? Como indivíduos. Talvez porque eu também tenha sido uma criança invisível uma vez, respondeu ele quase sem perceber. O momento foi interrompido por Helena, que retornou apressadamente ao escritório. Senhor, há algo que precisa ver. Na televisão. Ricardo ligou a TV de plasma na parede, sintonizando no canal de notícias indicado por Helena. Seu coração gelou ao ver a manchete. Empresário Ricardo Montenegro sob investigação por suspeita de irregularidades financeiras. A reportagem mostrava fotos antigas dele com Augusto Vasconcelos, sugerindo uma suposta parceria criminosa que teria sido encoberta por anos. Era uma história cuidadosamente construída para parecer verdadeira, misturando fatos reais com mentiras elaboradas. Começou, murmurou Ricardo, sua mente já calculando o próximo movimento. Ele está tentando nos desacreditar antes que possamos usar as evidências do cofre. Lúcia empalideceu, compreendendo as implicações. Eduardo previu isso. Na carta, ele menciona que Augusto tentaria destruir qualquer um que ameaçasse expor a verdade. Nesse momento, Miguel entrou no escritório carregando um dos livros da biblioteca. Olha o que eu achei, exclamou ele, mostrando uma foto antiga que havia caído de entre as páginas. A foto mostrava um grupo de crianças em frente a um orfanato. Ricardo reconheceu imediatamente seu próprio rosto jovem, mas havia algo mais que chamou sua atenção. Ao fundo, parcialmente visível, estava um homem que ele conhecia muito bem. Augusto Vasconcelos. Impossível, sussurrou ele, pegando a foto com mãos trêmulas. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. O silêncio no escritório era denso como névoa, enquanto Ricardo estudava a antiga fotografia. Seus dedos traçavam os contornos das figuras, memórias há muito enterradas emergindo como bolhas em água profunda. O orfanato São Francisco, onde passou parte de sua infância, havia sido financiado pela Fundação Vasconcelos, um detalhe que agora ganhava um significado inteiramente novo. Helena, chamou ele, sem desviar os olhos da foto. Traga-me todos.
os registros que puder encontrar sobre a Fundação Vasconcelos entre 1990 e 1995. A governanta assentiu e saiu rapidamente, enquanto Lúcia se aproximava para examinar a imagem. Eduardo uma vez mencionou que Augusto tinha um projeto social especial, algo que ele mantinha em segredo até dos próprios filhos. Não era um projeto social, respondeu Ricardo, sua voz carregada de uma compreensão súbita e perturbadora. Era um laboratório. Antes que pudesse elaborar, sons de passos apressados vieram do corredor. Era Gabriel, correndo em direção ao escritório com uma expressão de pânico. "Rafael sumiu", exclamou ele ofegante. "A gente estava brincando de esconde-esconde, mas já procuramos em todo lugar." Ricardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Em segundos, todo o sistema de segurança do prédio foi acionado. Câmeras foram verificadas, guardas mobilizados, cada centímetro do edifício vasculhado metodicamente. "As câmeras do corredor", murmurou Helena, que retornara com uma pasta de documentos. "Mostre as últimas 2 horas." Na tela do computador, as imagens revelaram algo perturbador. Rafael havia entrado sozinho no elevador de serviço, aparentemente seguindo o som de uma música que vinha de algum lugar. O elevador desceu até o subsolo, onde a câmera captou apenas um vulto se movendo rapidamente antes de a imagem ser interrompida. "Ele está com o urso?" perguntou Ricardo subitamente, virando-se para Gabriel. O menino balançou a cabeça negativamente. "Deixou na sala perto do piano." Ricardo correu até a sala seguido por todos. O urso de pelúcia estava caído perto do banco do piano, como se tivesse sido deixado às pressas. Ele o pegou, examinando-o cuidadosamente até encontrar algo costurado no forro. Um pequeno papel com números escritos à mão. "São coordenadas", disse ele, reconhecendo o padrão. "É um número de cofre." "O cofre de Eduardo", exclamou Lúcia, compreendendo. "Mas como Rafael..." "Não foi coincidência", interrompeu Ricardo, suas mãos já digitando comandos em seu celular. "O urso, a música, tudo foi planejado. Augusto sabia que o cofre existia, mas não tinha a chave. Agora ele tem algo mais valioso." "Meu filho", sussurrou Lúcia, sua voz quebrando. Miguel, que estava quieto até então, puxou a manga de Ricardo. "Eu sei onde ele está", disse com uma certeza surpreendente. Todos se voltaram para o menino, que continuou. "Rafael sempre segue a música. E ontem, quando a gente estava explorando o prédio, ouvimos um piano vindo do salão de festas no subsolo." "É uma armadilha", alertou Helena. Mas Ricardo já estava se movendo. "Claro que é", respondeu ele, pegando seu telefone. "Por isso não vamos sozinhos." Com alguns comandos rápidos, acionou sua equipe de segurança particular e fez uma ligação para alguém que mantinha na reserva para situações extremas, um ex-agente federal que lhe devia favores. "Lúcia, você e Miguel ficam aqui com Helena", instruiu ele, sua voz não admitindo argumentos. "Gabriel vem comigo." "Por quê?", questionou Lúcia, protestando. "Porque Rafael confia mais em Gabriel do que em qualquer um de nós", explicou Ricardo. "Se ele estiver assustado, vai precisar do irmão." Enquanto o elevador descia para o subsolo, Ricardo segurava a mão de Gabriel com firmeza. O menino, surpreendentemente calmo, olhava para cima com confiança total em seus olhos. "Você vai trazer ele de volta, né?", perguntou Gabriel. "Vou", respondeu Ricardo. E pela segunda vez naquele dia fez uma promessa que pretendia cumprir a qualquer custo. O elevador parou e as portas se abriram para a penumbra do subsolo. De algum lugar vinha o som suave de um piano, a mesma melodia que Rafael costumava tocar, mas havia algo diferente nela, algo metálico e artificial. Ricardo apertou a mão de Gabriel levemente, um gesto de reasseguração mútua. Juntos, eles deram o primeiro passo para fora do elevador, em direção ao som que os chamava, enquanto as sombras do passado e do presente se misturavam no ar úmido do subsolo. O salão de festas do subsolo era um espaço amplo e elegante, normalmente usado para eventos sofisticados. Naquela manhã, porém, o ambiente tinha algo de surreal. A música do piano ecoava pelas paredes espelhadas, criando uma atmosfera quase onírica. Ricardo e Gabriel avançavam cautelosamente,
suas sombras multiplicadas infinitamente pelos espelhos. Rafael, chamou Gabriel, sua voz infantil quebrando o encanto hipnótico da melodia. O som do piano cessou abruptamente. No silêncio que se seguiu, puderam ouvir passos suaves vindos do fundo do salão. Uma figura emergiu da penumbra. Não era Rafael, mas sim Helena, sua expressão uma máscara de culpa e determinação. Sinto muito, Sr. Montenegro, disse ela, sua voz tremendo levemente. Eu não tinha escolha. Ricardo, instintivamente, colocou Gabriel atrás de si. Onde está Rafael? Está seguro, respondeu uma voz grave e familiar. Augusto Vasconcelos emergiu de trás de um dos pilares, seu terno impecável, contrastando com a expressão dura em seu rosto envelhecido. Como sempre esteve sob meus cuidados. Seus cuidados? Questionou Ricardo, sua mente rapidamente conectando as peças do quebra-cabeça. Como eu estive no orfanato? Augusto sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Você sempre foi o mais brilhante deles, Ricardo. O projeto mais bem-sucedido da fundação. Gabriel apertou a mão de Ricardo com mais força, enquanto Helena se movia desconfortavelmente ao lado de Augusto. O orfanato era um experimento, continuou Vasconcelos, caminhando pelo salão como se estivesse dando uma palestra. Selecionávamos crianças com potencial extraordinário, moldávamos seus talentos, criávamos sucessores. Cobaias, corrigiu Ricardo, sua voz carregada de uma raiva contida. Éramos cobaias para suas manipulações. Você deveria ser grato, retrucou Augusto. Transformei você no que é hoje, assim como estava transformando meu neto Rafael. A revelação atingiu Ricardo como um golpe físico. Os testes de aptidão no orfanato, o piano, você estava recriando o experimento com ele. Rafael tem um dom extraordinário, disse Augusto, um lampejo de orgulho genuíno atravessando sua expressão. Como você tinha para os negócios. Eduardo nunca entendeu a importância do que estávamos fazendo. Ele queria expor tudo, destruir décadas de pesquisa. Onde está meu filho? Interrompeu uma voz firme. Lúcia estava parada na entrada do salão, seus olhos faiscando de fúria. Ao seu lado, Miguel segurava um tablet, suas pequenas mãos tremendo levemente. Senhora Vasconcelos, começou Augusto, mas Lúcia o cortou. Não use esse nome, disse ela, avançando. Não depois do que você fez com Eduardo. Helena moveu-se inquieta, seus olhos alternando entre Ricardo e Augusto. Senhor Montenegro, há algo que precisa saber. Ele já sabe, interrompeu Miguel, sua voz surpreendentemente madura para sua idade. Papai deixou tudo gravado. O menino virou o tablet mostrando um vídeo. Era Eduardo Vasconcelos, gravado na noite de seu acidente. Sua voz preencheu o salão. Se algo acontecer comigo, procurem Ricardo Montenegro. Ele é a prova viva do que meu pai fez. Ele e as outras crianças do Projeto Prometeus. Augusto empalideceu visivelmente. Como? O urso, explicou Miguel. Não tinha só a chave do cofre. Tinha um pendrive costurado dentro dele. Rafael descobriu semana passada, mas não sabia o que era. Ele só seguia a música. Ricardo sentiu uma onda de compreensão o atingir. Rafael não havia sido levado. Ele havia sido atraído, usando o mesmo método que Augusto utilizava no orfanato para identificar crianças com talentos especiais. Helena, chamou Ricardo, sem tirar os olhos de Augusto. Você não deve nada a ele. A governanta deu um passo à frente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele ameaçou minha família, minha filha. Como ameaçou a minha, completou Lúcia. Como manipulou todas as pessoas ao seu redor, Augusto, mas agora acabou. Som suave de piano começou a tocar novamente, vindo de uma sala adjacente. Não era mais a melodia artificial. Eram as notas puras e cristalinas que só Rafael conseguia criar. Ele está aqui, sussurrou Gabriel, puxando a mão de Ricardo em direção ao som. Augusto fez menção de se mover, mas Helena, num movimento súbito, bloqueou seu caminho. Chega, disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas. Não vou mais participar disso. Ricardo e Gabriel correram em direção à música, seguidos por Lúcia e Miguel.
Atrás deles podiam ouvir a voz de Augusto gritando algo, mas o som do piano se sobrepunha a tudo, como um farol guiando-os através da escuridão do passado em direção a uma luz que começava a brilhar no horizonte. Em uma sala menor, adjacente ao salão principal, encontraram Rafael sentado ao piano, seus dedos dançando sobre as teclas com a mesma naturalidade de sempre. Ele não demonstrava medo ou ansiedade, estava completamente imerso em sua música, criando uma melodia que parecia tecer uma história própria. Rafael, chamou Lúcia correndo para abraçar o filho. O menino sorriu sem parar de tocar. Eu sabia que vocês iam me achar, disse ele simplesmente. A música sempre mostra o caminho. Miguel e Gabriel se juntaram ao irmão no banco do piano, formando um pequeno círculo de proteção ao seu redor. Ricardo observava a cena com uma mistura de alívio e compreensão crescente. A música havia sido tanto uma armadilha quanto uma salvação, exatamente como fora em sua própria infância no orfanato. As crianças do projeto Prometeus, disse ele, mais para si mesmo que para os outros. Cada uma com um dom específico. Música, matemática, estratégia. Eduardo descobriu tudo, confirmou Lúcia, ainda abraçada aos filhos. Os arquivos, os experimentos, as crianças selecionadas. Augusto estava recriando o projeto com uma nova geração. Helena apareceu à porta, sua postura mais firme agora que havia escolhido seu lado. A polícia está a caminho, informou. Ela. E trouxe isso. Ela estendeu uma pasta antiga, suas páginas amareladas pelo tempo. Era um arquivo do orfanato, contendo fotos e relatórios detalhados sobre cada criança do projeto. Ricardo reconheceu seu próprio registro. Sujeito 23. Capacidade excepcional para análise estratégica e liderança. Você era o orgulho dele, disse Helena suavemente. Por isso ele ficou tão furioso quando você se voltou contra ele há 20 anos. Seu projeto mais bem-sucedido se tornou sua maior ameaça. Rafael parou de tocar, virando-se para Ricardo com seus olhos curiosos. Você também ouvia a música? Ricardo se ajoelhou ao lado do piano, ficando na altura dos olhos do menino. De um jeito diferente, respondeu ele. Cada um de nós ouvia algo único. Era assim que ele nos encontrava, nos testava. Mas a música não é dele, interrompeu Rafael com a sabedoria desconcertante de uma criança. A música é nossa. Naquele momento, sons de sirenes começaram a ecoar pelo prédio. A equipe de segurança de Ricardo já havia contido Augusto no salão principal. E agora as autoridades assumiriam o caso. Anos de manipulação e experimentos secretos finalmente viriam à luz. O que acontece agora? Perguntou Miguel, sempre o mais pragmático dos trigêmeos. Ricardo trocou um olhar com Lúcia antes de responder. Agora vocês estão seguros, todos nós estamos. Podemos continuar morando na cobertura? Perguntou Gabriel esperançoso. Tem muito mais espaço para brincar lá. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Ricardo. Se sua mãe concordar, Lúcia observava seus filhos. Miguel com seu olhar analítico, Gabriel com sua energia incansável e Rafael com seu dom musical único. Cada um deles especial à sua própria maneira, mas não como parte de um experimento. Especiais simplesmente por serem quem eram. Acho que podemos considerar isso, respondeu ela sorrindo também. Helena pigarreou discretamente. Vou precisar de ajuda para reorganizar o apartamento para 5 pessoas, comentou, seu tom prático mal disfarçando o carinho em sua voz. Rafael voltou-se para o piano, tocando algumas notas suaves. A melodia era diferente agora, não mais o chamado hipnótico de Augusto, mas algo novo, algo que falava de recomeços e possibilidades. Ricardo sentiu algo em seu bolso, a foto antiga do orfanato que Miguel havia encontrado. Olhando para ela, agora não via mais apenas as sombras do passado. Via um lembrete de como as circunstâncias mais difíceis podem nos levar aos encontros mais significativos. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, indiferente ao pequeno drama que se desenrolava no subsolo de um de seus muitos arranha-céus. Mas dentro daquela sala, ao som do piano de Rafael, uma nova família começava a se formar, não por experimentos ou manipulação, mas por escolha, por cuidado, por amor.
A música continuava, e agora era uma melodia de libertação. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas para a cobertura de Ricardo Montenegro. O que antes era um espaço marcado pela ordem meticulosa e pelo silêncio, agora pulsava com uma energia diferente. Os corredores, antes vazios, ecoavam com risadas infantis, conversas animadas e, é claro, a música constante do piano. Helena havia se dedicado à transformação do apartamento com um entusiasmo surpreendente. O quarto de hóspedes foi convertido em um espaço alegre para os trigêmeos, com 3 camas dispostas estrategicamente. Miguel próximo à estante de livros, Gabriel perto da janela com vista para a cidade e Rafael ao lado de um teclado digital que Ricardo havia comprado especialmente para ele. Naquela manhã particular, Ricardo observava de seu escritório enquanto Lúcia ajudava os meninos com suas novas rotinas. Ela havia retomado sua licença da OAB e começado a trabalhar meio período no departamento jurídico da empresa de Ricardo, equilibrando sua volta à profissão com o cuidado dos filhos. O professor de piano chegará em meia hora, lembrou Helena, entrando no escritório com uma xícara de café. E o investigador está esperando na linha 3. Ricardo assentiu, pegando o telefone. As investigações sobre o projeto Prometheus avançavam, revelando uma rede complexa de influência e manipulação que se estendia por décadas. Cada nova descoberta ajudava a explicar mais sobre seu próprio passado e o de outras crianças que passaram pelo orfanato. Montenegro, disse ele ao telefone, sua voz profissional mascarando a tensão interior. Encontramos mais arquivos, informou a voz do outro lado. Havia outros orfanatos, outros projetos similares. O alcance era maior do que imaginávamos. Ricardo fez algumas anotações enquanto ouvia o relatório. Ao fundo, podia ouvir Rafael praticando suas escalas no piano, uma rotina que o menino havia estabelecido por conta própria, sem qualquer imposição. E quanto às outras crianças? Perguntou ele, pensando nos rostos da antiga fotografia. Estamos localizando cada uma delas. Algumas se tornaram figuras proeminentes em suas áreas, cientistas, artistas, empresários, todas moldadas pelo programa como você. A conversa foi interrompida por uma batida suave na porta. Era Miguel carregando um livro quase maior que ele mesmo. Tio Ricardo, chamou ele. O título havia surgido naturalmente nas últimas semanas. Você pode me ajudar com isso? É sobre arquitetura e tem umas palavras que eu não entendo. Ligo depois, disse Ricardo ao investigador, desligando o telefone. Venha cá, Miguel. Que palavras são essas? O menino se acomodou em uma das poltronas do escritório, abrindo o livro com cuidado reverencial. Seu interesse por arquitetura havia se revelado nas últimas semanas, principalmente depois de descobrir a extensa coleção de livros de Ricardo sobre o assunto. Art Deco, leu Miguel franzindo a testa. E tem essa outra aqui, modernismo. Ricardo começou a explicar os termos usando os próprios elementos de seu escritório como exemplo. Helena, que observava a cena da porta, sorriu discretamente antes de se retirar. No corredor, ela encontrou Gabriel organizando uma espécie de exposição de arte com desenhos feitos pelos 3 irmãos. O menino havia desenvolvido um talento natural para a curadoria, decidindo exatamente onde cada obra deveria ficar para contar uma história coerente. Está ficando bonito, elogiou Helena, ajudando-o a alinhar um dos desenhos. É para a mamãe, explicou Gabriel. Ela anda triste olhando as notícias sobre o vovô, então pensei em fazer algo para alegrar ela. Helena sentiu seu coração apertar. As notícias sobre Augusto Vasconcelos e o projeto Prometheus haviam dominado os jornais nas últimas semanas. Embora Lúcia tentasse proteger os meninos das informações mais pesadas, era impossível esconder completamente o impacto que as revelações tinham sobre toda a família. Na sala de estar, Lúcia estava ao telefone com sua antiga professora da Faculdade de Direito, discutindo a possibilidade de dar aulas em um projeto social para crianças carentes, uma forma de transformar sua própria experiência em algo positivo para outros. Rafael, que havia feito uma pausa em sua prática,
Sentou-se ao lado da mãe, com seu caderno de música. Ele havia começado a criar suas próprias composições, pequenas melodias que pareciam capturar a essência dos momentos que viviam. Essa é para o tio Ricardo, disse ele, mostrando uma partitura com sua caligrafia infantil. É chamada Família Nova. Lúcia abraçou o filho, emocionada com a sensibilidade que ele demonstrava. As últimas semanas haviam sido intensas, com depoimentos à polícia, reuniões com advogados e uma enxurrada de memórias dolorosas sendo revividas. Mas em meio a todo esse turbilhão, algo belo e inesperado havia florescido. De seu escritório, Ricardo ouvia a conversa enquanto continuava explicando conceitos arquitetônicos para Miguel. Sua rotina meticulosamente planejada havia sido completamente transformada e, surpreendentemente, ele não sentia falta da antiga ordem. Havia descoberto que existiam outros tipos de ordem, outros ritmos de vida que podiam ser igualmente significativos. O som do piano recomeçou. Rafael agora tocando sua nova composição. A melodia era simples, mas profunda, carregando em suas notas a história de como estranhos podem se tornar família, de como as feridas do passado podem ser curadas pelo cuidado do presente. O outono chegou a São Paulo trazendo ventos de mudança. A cobertura, antes um espaço de solidão calculada, havia se transformado em um lar verdadeiro. As paredes que antes refletiam apenas o sucesso profissional de Ricardo, agora exibiam desenhos das crianças, fotografias de momentos compartilhados e até mesmo algumas partituras compostas por Rafael. Naquela tarde específica, a sala de estar estava transformada em um pequeno auditório improvisado. Era o dia da primeira apresentação de Rafael com seu professor de piano, um evento que havia mobilizado toda a família. Helena havia organizado um pequeno coquetel, Miguel ajudara a arranjar as cadeiras em semicírculo e Gabriel fizera questão de criar convites artesanais para cada convidado. Está nervoso? Perguntou Ricardo, encontrando Rafael praticando suas últimas notas antes da apresentação. O menino balançou a cabeça negativamente. A música já está aqui dentro, respondeu ele, tocando seu próprio peito. Só preciso deixar ela sair. Ricardo sorriu, reconhecendo naquela sabedoria infantil algo que ele próprio estava aprendendo. Às vezes, as maiores verdades vêm das fontes mais inesperadas. Lúcia entrou na sala, vestida elegantemente para a ocasião. Nas últimas semanas, ela havia reconquistado não apenas sua confiança profissional, mas também uma serenidade que parecia ter perdido há muito tempo. Os primeiros convidados estão chegando, anunciou ela, ajustando a gravata borboleta que Rafael insistira em usar. E tem uma surpresa especial. Pela porta principal, entraram várias pessoas que Ricardo reconheceu das fotos antigas do orfanato. Eram outros produtos do projeto Prometeus, cada um carregando sua própria história de superação. Havia um violinista famoso, um matemático, premiado, uma artista plástica reconhecida internacionalmente, todos conectados pelo mesmo passado sombrio, mas agora reunidos para celebrar algo novo. Você os encontrou, disse Ricardo a Helena, que observava a cena com satisfação evidente. Na verdade, eles nos encontraram, respondeu a governanta. Depois que a história veio à tona, muitos quiseram estabelecer contato. Achei que seria apropriado para hoje. Miguel e Gabriel circulavam entre os convidados, claramente fascinados pelas histórias que cada um tinha para contar. O matemático mostrava truques de números para Miguel, enquanto a artista discutia técnicas de cor com Gabriel. É estranho, comentou Lúcia parada ao lado de Ricardo. Como algo tão sombrio pode levar a momentos tão luminosos? Às vezes precisamos da escuridão para reconhecer a luz, respondeu ele, surpreendendo-se com sua própria filosofia. O professor de piano chegou e todos tomaram seus lugares. Rafael sentou-se ao piano com uma compostura surpreendente para sua idade. Suas pequenas mãos pousaram sobre as teclas e, por um momento, houve um silêncio expectante. A música que começou a fluir era sua própria composição, Família Nova,
agora arranjada com a ajuda de seu professor. As notas contavam uma história que todos ali podiam entender. Uma história de perdas e encontros, de dor e cura, de solidão e conexão. Ricardo observou os rostos ao seu redor enquanto a música preenchia o ambiente. Viu lágrimas nos olhos de alguns dos antigos órfãos, sorrisos nos rostos de Miguel e Gabriel, orgulho no semblante de Lúcia. Helena, discreta como sempre, tinha um brilho especial no olhar. A música de Rafael era como um fio invisível que conectava todos ali presentes, transformando um grupo de estranhos unidos por um passado doloroso em uma nova forma de família. Uma família escolhida, construída sobre entendimento e aceitação mútua. Quando as últimas notas se dissiparam no ar, houve um momento de silêncio reverente antes dos aplausos começarem. Rafael levantou-se e fez uma pequena mesura, exatamente como seu professor havia ensinado. Mas seus olhos procuraram primeiro Ricardo e Lúcia, buscando sua aprovação. O que encontrou foi muito mais que isso. Foi o olhar de pessoas que haviam aprendido que família não é apenas questão de sangue ou documentos, mas de escolhas diárias, de pequenos gestos de cuidado, de música compartilhada e histórias entrelaçadas. Agora sim, sussurrou Rafael, voltando a sentar-se ao piano. Para um encore. Está completa. E enquanto uma nova melodia começava a nascer sob seus dedos, Ricardo percebeu que o menino estava certo. Sua vida, que por tanto tempo havia sido uma sinfonia incompleta, finalmente encontrava sua harmonia perfeita. O inverno paulistano trazia consigo uma névoa suave que envolvia os arranha-céus como um manto prateado. Na cobertura, o aroma de chocolate quente preparado por Helena misturava-se com o som das risadas dos trigêmeos, que brincavam na sala de estar, transformada em um forte de almofadas. Ricardo observava a cena de sua poltrona favorita, um livro esquecido em seu colo. Nas últimas semanas, seu império empresarial havia enfrentado desafios significativos devido às revelações sobre o projeto Prometheus, mas, surpreendentemente, isso parecia menos importante agora. Ainda trabalhando nos relatórios? Perguntou Lúcia, sentando-se na poltrona ao lado. Ela havia acabado de retornar do fórum, onde agora atuava em casos relacionados a direitos da criança e do adolescente. Na verdade, estava pensando em algo diferente, respondeu Ricardo, seus olhos fixos nos meninos. Estive conversando com alguns dos outros sobreviventes do projeto. Queremos criar uma fundação. Lúcia inclinou-se interessada. Que tipo de fundação? Uma que faça o oposto do que Augusto fez, explicou ele. Em vez de manipular talentos para benefício próprio, queremos identificar crianças com dons especiais e dar a elas e suas famílias o suporte necessário para se desenvolverem naturalmente. No centro da sala, Rafael havia deixado a brincadeira para se sentar ao piano. Suas mãos pequenas começaram a tocar uma nova melodia, algo que parecia combinar perfeitamente com a atmosfera acolhedora daquela tarde de inverno. É uma ideia maravilhosa, disse Helena, que se aproximava com uma bandeja de chocolate quente. E acho que já temos nossos primeiros casos de estudo. Miguel levantou os olhos do livro de arquitetura que folheava. Podemos ajudar outras crianças como a gente? Como assim, como a gente? Perguntou Gabriel, juntando-se à conversa. Especiais, respondeu Miguel com simplicidade. Mas especiais do nosso jeito, não do jeito que o vovô queria. Ricardo sentiu algo apertar em seu peito. A sabedoria daquela criança de apenas 5 anos era desconcertante. Exatamente, Miguel. Cada pessoa é especial à sua própria maneira. Lúcia observava seus filhos com olhos marejados. Nas últimas semanas, eles haviam florescido de maneiras inesperadas. Miguel estava cada vez mais interessado em arquitetura e design, passando horas desenhando plantas de casas imaginárias. Gabriel revelara um talento natural para artes visuais, transformando as paredes do seu quarto em uma galeria em constante evolução. E Rafael, bem, sua música falava por si só. Já tem um nome para a fundação, disse Ricardo, pegando sua xícara de chocolate quente. Projeto Fênix.
Porque é sobre renascer das cinzas? Perguntou Helena, um pequeno sorriso nos lábios. Porque é sobre transformar dor em possibilidade, corrigiu ele suavemente. Rafael parou de tocar por um momento, virando-se no banco do piano. Posso compor uma música para a fundação? Claro. Que pode? Respondeu Ricardo. Na verdade, estava pensando em começar com um centro cultural. Um lugar onde crianças possam explorar música, arte, ciência, qualquer coisa que as fascine. No antigo orfanato, sugeriu Lúcia, compreendendo imediatamente a simbologia. Ricardo assentiu. O prédio está abandonado há anos. Podemos transformá-lo em algo novo, algo bom. Miguel já estava correndo para buscar seu caderno de desenhos. Posso fazer o projeto? Bem, tentar pelo menos. Eu ajudo com a decoração, exclamou Gabriel, seus olhos brilhando com ideias. Helena observava tudo com um sorriso satisfeito. Nos últimos meses havia testemunhado a transformação completa, não apenas do apartamento, mas de todas as pessoas que ali viviam. O homem solitário e controlador que era seu patrão havia se tornado alguém capaz de sorrir, de brincar, de amar. Sabe o que é mais incrível? Comentou ela, ajudando Gabriel a organizar seus lápis de cor. Como às vezes as piores experiências podem nos levar aos melhores lugares. Ricardo olhou ao redor da sala, para Miguel concentrado em seus desenhos arquitetônicos, para Gabriel planejando sua próxima obra de arte, para Rafael voltando a dedilhar o piano, para Lúcia sorrindo com uma paz que parecia impossível alguns meses atrás. Não são os lugares, respondeu ele, sua voz suave. São as pessoas que encontramos no caminho. A música de Rafael preencheu novamente o ambiente, uma melodia que parecia carregar em suas notas toda a história daquela família improvisada. Do lado de fora, a névoa começava a se dissipar, revelando um céu surpreendentemente azul para um dia de inverno em São Paulo. A primavera chegou a São Paulo, trazendo consigo uma energia renovada. O antigo orfanato, agora em plena reforma, começava a ganhar nova vida sob a supervisão atenta de Ricardo e a colaboração entusiasmada dos trigêmeos. As paredes cinzentas que antes testemunharam tantas manipulações agora se vestiam de cores vibrantes, escolhidas cuidadosamente por Gabriel. Naquela manhã particular, a família inteira havia se reunido no local para acompanhar o progresso das obras. Miguel caminhava pelos corredores com uma planta baixa, simplificada nas mãos, verificando se cada espaço correspondia à sua visão infantil, mas surpreendentemente precisa. O estúdio de música vai ficar aqui, explicava ele, apontando para uma sala ampla. Rafael disse que precisa de boa acústica. Ricardo observava com admiração como o menino havia absorvido termos e conceitos arquitetônicos em tão pouco tempo. E já decidiu onde vai ficar a galeria de arte? Gabriel quer que seja perto do jardim, respondeu Miguel, consultando suas anotações. Ele diz que a luz natural é importante para as cores. Lúcia, que acabara de chegar de uma reunião com outros advogados voluntários do projeto, sorriu ao ver seus filhos tão envolvidos. Ela própria estava coordenando a parte legal da fundação, garantindo que todas as crianças que fossem beneficiadas pelo programa tivessem seus direitos plenamente protegidos. Helena ligou, disse ela a Ricardo. Mais 3 famílias do projeto Prometeus fizeram contato. Querem participar da fundação. Ricardo assentiu, sentindo uma mistura de satisfação e responsabilidade. O que começara como uma forma de redenção pessoal estava se transformando em um movimento maior, unindo pessoas que compartilhavam não apenas um passado doloroso, mas também o desejo de transformá-lo em algo positivo. No pátio interno do prédio, Rafael estava sentado em um banco improvisado, compondo em seu caderno de música. Ao seu lado, um grupo de crianças do bairro, que já havia descoberto que algo especial estava acontecendo ali, observava fascinado. "Você pode nos ensinar a tocar?" perguntou uma das meninas. Rafael ergueu os olhos de sua partitura, sorrindo. "Quando o estúdio ficar pronto, todos vão poder aprender", respondeu ele, sua voz suave, mas confiante. Helena, que chegara trazendo lanches para todos, parou para observar a cena.
Ele está cada vez mais comunicativo, comentou com Ricardo. Todos estão mudando, respondeu ele. Inclusive eu. De fato, a transformação de Ricardo era visível para qualquer um que o conhecesse antes. O homem que uma vez media cada minuto de seu dia e calculava cada interação humana, agora se permitia momentos de espontaneidade, de afeto, de simplicidade. Gabriel aproximou-se correndo, suas mãos manchadas de tinta. Tio Ricardo, venha ver. Terminei o mural da entrada. O mural era uma explosão de cores e formas que, de alguma maneira, contava a história da fundação. Havia elementos que representavam música, arquitetura, arte e ciência, todos entrelaçados em uma composição que, embora criada por mãos infantis, carregava uma profundidade surpreendente. É sobre transformação, explicou Gabriel, apontando para diferentes partes do mural. Como uma lagarta virando borboleta. Ou como um homem solitário virando família, completou Lúcia suavemente, entrelaçando seus dedos nos de Ricardo. O momento foi interrompido por sons de risadas e música. Rafael havia começado a tocar em um teclado portátil e as crianças do bairro dançavam ao redor dele. Miguel juntou-se ao grupo, explicando animadamente como aquele espaço se transformaria em uma escola de artes, enquanto Gabriel já planejava sua próxima obra. Sabe o que é mais incrível? Disse Helena, observando a cena. Como o amor pode mudar não apenas o futuro, mas também o passado. Ricardo compreendeu exatamente o que ela queria dizer. As memórias dolorosas do orfanato, as manipulações de Augusto, todo o sofrimento. Nada disso havia desaparecido. Mas agora, essas experiências serviam como fundação para algo novo e belo. Eduardo ficaria orgulhoso, disse Lúcia, sua voz embargada de emoção. Ele sempre disse que a verdadeira herança que queria deixar para os meninos era a capacidade de transformar o mundo. E eles estão fazendo exatamente isso, respondeu Ricardo. Cada um à sua maneira. A música de Rafael flutuava pelo pátio, misturando-se com os sons da reforma, com as risadas das crianças, com o farfalhar das folhas novas nas árvores do jardim. Era uma sinfonia de recomeço, de esperança, de família. No alto de um dos andares, Miguel havia encontrado um local perfeito para o que ele chamava de Sala dos Sonhos, um espaço onde outras crianças poderiam descobrir e desenvolver seus próprios talentos, não através de manipulação ou pressão, mas com liberdade e apoio. O dia da inauguração do Centro Cultural Fênix amanheceu com um céu extraordinariamente azul. O antigo orfanato, completamente renovado, resplandecia sob a luz do sol. Suas paredes antes cinzentas, agora vivas com os murais de Gabriel e outros jovens artistas da comunidade. Ricardo ajustava a gravata em frente ao espelho de seu quarto, na cobertura, enquanto ouvia o burburinho animado que vinha da sala. Os últimos meses haviam sido intensos, com a reforma do prédio, a estruturação da fundação e, principalmente, a adaptação a uma vida que agora transbordava de afeto e significado. "Está nervoso?" perguntou Helena, entrando no quarto, com uma gravata borboleta para Rafael. "Curioso", respondeu ele sorrindo levemente. "Nunca imaginei que estaria fazendo algo assim." No corredor, os trigêmeos já estavam prontos, cada um à sua maneira particular. Miguel usava um terno miniatura, que ele mesmo havia escolhido, com um bloco de anotações no bolso para registrar todos os detalhes do dia. Gabriel optara por uma roupa mais artística, com um colete colorido que combinava com o mural principal, do Centro Cultural. Rafael, elegante em seu conjunto formal, segurava uma pasta com partituras. Ele seria uma das atrações principais da cerimônia de inauguração. "Mamãe está linda", anunciou Gabriel correndo pelo corredor. Lúcia emergiu de seu quarto, usando um vestido azul marinho que realçava sua natural elegância. Nos últimos meses, ela havia se tornado não apenas uma parceira na fundação, mas uma presença fundamental na vida de Ricardo. Seu relacionamento havia evoluído naturalmente, como uma melodia que sempre existiu, mas apenas agora encontrava sua expressão completa. "Os primeiros convidados já estão chegando", informou Helena, consultando seu tablet. "E a imprensa está posicionada.
A inauguração do Centro Cultural Fênix havia atraído considerável atenção da mídia, não apenas pela transformação do antigo orfanato, mas principalmente pela história por trás do projeto. Vários dos antigos participantes do projeto Prometeus estariam presentes, cada um trazendo sua própria contribuição para o novo empreendimento. Tio Ricardo, chamou Rafael, sua voz suave mas decidida, posso te mostrar uma coisa antes de irmos? Ricardo seguiu o menino até o piano da sala. Rafael sentou-se ao instrumento e começou a tocar uma composição nova. Era diferente de tudo que ele havia criado até então. Uma peça complexa que parecia contar toda a história daquela família improvisada, desde o encontro sob a chuva até aquele momento. É para tocar na inauguração, explicou Rafael. Chamei de metamorfose. Lúcia, que havia se aproximado para ouvir, tinha lágrimas nos olhos. É perfeita, meu amor. Tem partes para todos nós, continuou Rafael, apontando diferentes trechos da partitura. Essa parte mais forte é o tio, Ricardo, antes de nos encontrar. Depois ela vai ficando mais suave, mas também mais complexa. Miguel e Gabriel juntaram-se ao irmão no banco do piano, cada um reconhecendo os elementos que representavam suas próprias histórias na composição. Helena observava a cena com um sorriso emocionado, lembrando-se de como aquela cobertura, antes tão silenciosa, havia se transformado em um verdadeiro lar. Está na hora, anunciou ela suavemente, não querendo interromper o momento, mas consciente do horário. O grupo desceu até o saguão do prédio, onde uma van executiva os aguardava. Durante o trajeto até o Centro Cultural, Ricardo observava a cidade através da janela, recordando aquela manhã chuvosa que havia mudado tudo. Como era possível que apenas alguns meses o separassem daquele homem solitário e controlador que costumava ser? Ao chegarem ao Centro Cultural, foram recebidos por uma pequena multidão. Crianças do bairro que já haviam se inscrito nos primeiros cursos oferecidos acenavam animadamente. Vários dos antigos órfãos do projeto Prometeus, agora adultos bem-sucedidos, conversavam entre si, compartilhando histórias e planos para o futuro. O prédio, com sua arquitetura histórica preservada mas renovada, parecia pulsar com possibilidades. Cada espaço havia sido cuidadosamente planejado para nutrir talentos naturais, sem jamais forçá-los. A biblioteca, o estúdio de música, as salas de arte e ciências, tudo estava pronto para receber uma nova geração de sonhadores. Vejam, exclamou Gabriel apontando para o céu. Um pequeno arco-íris havia se formado, mesmo sem chuva, criando um arco colorido sobre o edifício. É um sinal, disse Miguel, sempre o mais analítico, de que estamos no caminho certo. Ricardo sentiu a pequena mão de Rafael segurar a sua, enquanto Lúcia entrelaçava seus dedos do outro lado. Helena, alguns passos atrás, sorria com aprovação maternal. Juntos eles caminharam em direção à entrada do Centro Cultural, onde uma nova história estava prestes a começar. O auditório do Centro Cultural Fênix estava repleto, um mar de rostos atentos e expectantes. No palco, Ricardo permanecia em silêncio por um momento, observando a plateia diversa que se reunira para a inauguração. Havia crianças do bairro, famílias inteiras, jornalistas, autoridades e, mais significativamente, vários dos antigos participantes do projeto Prometeus. Há um ano, começou ele, sua voz firme, mas carregada de emoção. Eu acreditava que sucesso significava controle, que poder significava isolamento, que segurança significava distância. Estava completamente enganado. Seus olhos encontraram Lúcia na primeira fileira, sentada entre Miguel e Gabriel. Rafael estava próximo ao piano no palco, aguardando seu momento de tocar. Este centro cultural nasce não apenas como uma instituição de ensino e desenvolvimento, mas como um testemunho de que as histórias mais dolorosas podem ser transformadas em algo belo, que os traumas do passado podem se tornar pontes para um futuro melhor. Na plateia, Helena secava discretamente uma lágrima, enquanto observava as expressões emocionadas dos outros ex-órfãos. Cada um deles carregava suas próprias cicatrizes do projeto Prometeus. Mas agora,
Essas marcas serviam como mapas para ajudar outros a encontrarem seus próprios caminhos. Cada sala deste prédio, continuou Ricardo, foi pensada para nutrir talentos naturais, não para forçá-los. Para celebrar diferenças, não para padronizá-las. Para construir pontes, não muros. Miguel folheava seu caderno de anotações, onde havia registrado cada etapa da transformação do prédio. Gabriel admirava orgulhosamente os murais que decoravam as paredes, cada um contando uma parte diferente da história. E Rafael, sentado ao piano, aguardava pacientemente seu momento de dar voz a tudo aquilo através da música. Mas a verdadeira transformação, prosseguiu Ricardo, não está nestas paredes renovadas ou nos programas que desenvolveremos. Está nas conexões que criamos, nas famílias que formamos, nos laços que construímos quando nos permitimos ser tocados pela vida dos outros. Lúcia sorriu, lembrando-se daquela manhã chuvosa que havia mudado tudo. Como poderia imaginar, naquele momento de desespero, que estava caminhando em direção à sua salvação? E agora, disse Ricardo, seu olhar suavizando-se, gostaria de apresentar alguém que me ensinou mais sobre música, amor e coragem do que qualquer livro ou curso jamais poderia. Rafael. O menino levantou-se e caminhou até o piano com uma confiança serena. Suas pequenas mãos pousaram sobre as teclas, e os primeiros acordes de Metamorfose preencheram o auditório. A música começava com notas graves e solitárias, retratando o isolamento que tanto Ricardo quanto Lúcia haviam vivido. Gradualmente, novos elementos eram introduzidos. As vozes alegres dos trigêmeos, a presença constante de Helena, os pequenos momentos de descoberta e conexão. A plateia escutava em silêncio reverente, muitos com lágrimas nos olhos, reconhecendo em cada nota suas próprias jornadas de transformação. As crianças do bairro, sentadas nas primeiras fileiras, observavam fascinadas como alguém tão jovem quanto elas podia criar algo tão profundo. Quando os últimos acordes soaram, houve um momento de silêncio absoluto, antes que os aplausos começassem. Rafael levantou-se e fez uma pequena mesura, seus olhos buscando primeiro sua família, todos eles, os de sangue e os que o destino havia trazido. Ricardo voltou ao microfone para as palavras finais. Este centro cultural está aberto não apenas para aulas e atividades, mas para sonhos, para possibilidades, para recomeços. Miguel e Gabriel correram até o palco, juntando-se ao irmão. Lúcia e Helena os seguiram, e por um momento, todos estavam juntos sob as luzes do palco. Uma família improvisada que havia se tornado mais real que qualquer arranjo tradicional. Do lado de fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, mas dentro daquelas paredes renovadas, algo especial havia começado. As antigas sombras do projeto Prometeus haviam sido transformadas em luz, os medos em esperança, a solidão em conexão. E enquanto as pessoas começavam a explorar as instalações do Centro Cultural, Ricardo observava tudo com uma nova compreensão. O verdadeiro poder não estava no controle ou no isolamento, mas na capacidade de se abrir para o inesperado, de permitir que o amor transforme não apenas o futuro, mas também cure o passado. Rafael voltou ao piano, desta vez acompanhado por outras crianças curiosas para aprender. Sua música continuava a preencher o ambiente, não mais uma melodia solitária, mas parte de uma sinfonia maior, a sinfonia de vidas entrelaçadas, de corações abertos, de futuros possíveis. 6 meses após a inauguração do Centro Cultural Fênix, a vida havia encontrado um novo ritmo. A cobertura de Ricardo, antes um monumento à solidão organizada, agora pulsava com uma energia diferente nas manhãs de domingo. O aroma de café fresco e pão caseiro preparado por Helena misturava-se com o som do piano de Rafael, que praticava para sua primeira apresentação formal como professor de música do Centro Cultural. Não acredito que ele vai dar aulas, comentou Lúcia, observando o filho mais novo com orgulho enquanto servia o café da manhã. Parece que foi ontem que mal conseguia falar com estranhos. Ricardo sorriu, baixando o jornal que lia. As manchetes não eram mais sobre escândalos ou investigações,
mas sobre o sucesso do Programa de Desenvolvimento Artístico do Centro Cultural Fênix. Ele não é o único que está surpreendendo, disse apontando para uma página específica do jornal. Na seção de cultura, havia uma matéria sobre a primeira exposição de arte infantil do centro, organizada por Gabriel. O menino havia não apenas curado a exposição, mas também ajudado outros jovens artistas a encontrarem suas próprias vozes criativas. Suas obras, expostas lado a lado com as de outras crianças do bairro, contavam histórias de transformação e esperança. Miguel entrou na sala carregando sua mais recente criação, uma maquete detalhada de um novo espaço que ele havia projetado para o Centro Cultural. Podemos construir uma área especial para a astronomia, explicou ele, seus olhos brilhando de entusiasmo, com um pequeno observatório. Helena, que acabava de trazer mais uma fornada de pão, examinou a maquete com interesse genuíno. Você pensou em tudo, não é? Até colocou rampas de acesso e iluminação natural. Aprendi com o melhor, respondeu Miguel, lançando um olhar carinhoso para Ricardo. O momento foi interrompido pelo som da campainha. Era Clara, uma das antigas participantes do projeto Prometeus, agora uma cientista renomada que havia se tornado voluntária no Centro Cultural. Ela trazia novidades sobre um programa especial que estavam desenvolvendo. As inscrições para o programa de mentoria já ultrapassaram nossas expectativas, anunciou ela, aceitando uma xícara de café. Temos mais de 50 antigos participantes do projeto querendo ajudar outras crianças a desenvolverem seus talentos naturalmente. Ricardo observou enquanto Clara mostrava os relatórios preliminares. O programa de mentoria era uma parte crucial da fundação, conectando adultos que haviam sobrevivido ao projeto Prometeus com crianças que demonstravam talentos similares. Mas, diferentemente do passado, o foco agora era no desenvolvimento saudável e no apoio emocional. Vejam só isso, disse Clara, mostrando algumas fotografias em seu tablet. Estas são do nosso primeiro workshop de ciências. As fotos mostravam crianças de diferentes idades realizando experimentos, seus rostos iluminados pela descoberta. Em uma delas, Miguel aparecia explicando conceitos básicos de arquitetura para um grupo de jovens interessados. E não é só na ciência, continuou ela. O programa de música do Rafael já tem lista de espera, e as aulas de arte do Gabriel. Foi interrompida pelo som do piano. Rafael havia começado a tocar uma nova composição. A melodia era diferente de tudo que ele havia criado antes, mais madura e complexa, mas ainda carregando aquela pureza emocional que o caracterizava. Essa é nova, comentou Lúcia, aproximando-se do piano. Tem nome? Rafael continuou, tocando enquanto respondia. Chama-se Horizontes. É sobre como o futuro está sempre mudando, sempre nos surpreendendo. Gabriel, que havia estado quieto desenhando em seu canto, levantou-se para mostrar seu mais novo trabalho, um desenho que capturava perfeitamente o momento presente. A família reunida no café da manhã, a luz do sol entrando pelas janelas, o piano ao fundo, cada pessoa em sua própria atividade, mas todas conectadas por laços invisíveis de afeto. Podemos pendurar no Centro Cultural? Perguntou ele. Na Galeria das Histórias Novas? Galeria das Histórias Novas? Se questionou Clara, curiosa. É um espaço especial, explicou Miguel, sempre pronto para compartilhar informações. Para obras que mostram como as pessoas podem mudar, crescer, encontrar novos caminhos. Helena, que observava tudo com seu olhar atento de sempre, notou como Ricardo e Lúcia haviam se aproximado naturalmente, suas mãos se encontrando sem que percebessem. Era um gesto pequeno, mas significativo, um símbolo de como o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. Sabe, disse Clara, preparando-se para sair, quando você primeiro propôs transformar o antigo orfanato em um centro cultural, muitos duvidaram. Acharam que era impossível transformar um lugar com tantas memórias dolorosas em algo positivo. E o que eles dizem agora? Perguntou Ricardo, embora já soubesse a resposta. Agora eles entendem, respondeu ela sorrindo. Às vezes é preciso reviver o passado, não para ficar preso a ele, mas para criar um futuro diferente.
Rafael terminou sua música com um acorde suave, que parecia pairar no ar como uma promessa. O sol de domingo continuava a banhar a sala, com sua luz dourada, enquanto a cidade lá fora começava a despertar. Era um novo dia, com novos horizontes se abrindo, não apenas para aquela família improvisada, mas para todas as vidas que eles estavam ajudando a transformar. A noite caía suavemente sobre São Paulo quando Ricardo encontrou o envelope em sua mesa no escritório da cobertura. Era um papel simples, mas o conteúdo fez seu coração acelerar, uma intimação para depor no processo contra Augusto Vasconcelos. Após meses de investigações, o caso finalmente chegaria aos tribunais. Já recebeu o seu também? Perguntou Lúcia, entrando no escritório. Ela trazia seu próprio envelope, idêntico ao dele. Acabei de abrir, respondeu Ricardo, sua voz calma mascarando a tempestade de emoções que sentia. Como estão os meninos? Rafael está no Centro Cultural, dando sua aula de piano. Miguel e Gabriel foram com Helena visitar a nova exposição que está sendo montada, explicou ela, sentando-se na poltrona em frente à mesa. O silêncio que se seguiu era confortável, cheio de compreensão mútua. Ambos sabiam que o processo seria difícil, que teriam que reviver memórias dolorosas, mas também entendiam que era necessário para completar o ciclo de cura que haviam iniciado. Encontrei isso hoje, disse Ricardo, abrindo uma gaveta e retirando uma fotografia antiga. Era do dia da inauguração do orfanato décadas atrás. Augusto Vasconcelos sorria para a câmera, rodeado por crianças que ele pretendia transformar em suas obras-primas. Ele realmente acreditava que estava fazendo algo bom, comentou Lúcia, estudando a foto. Essa é a parte mais assustadora. Por isso o Centro Cultural Fênix é tão importante, respondeu Ricardo. Para mostrar que existe uma maneira diferente de nutrir talentos, de criar oportunidades. O som do elevador anunciou a chegada dos meninos com Helena. Gabriel entrou primeiro, carregando um novo conjunto de desenhos. Miguel o seguia, discutindo animadamente sobre as possibilidades de expansão da galeria de arte. Helena, como sempre, supervisionava tudo com seu olhar atento e carinhoso. Olha só o que eu fiz, exclamou Gabriel, espalhando seus desenhos sobre a mesa de Ricardo. Eram retratos da família, não apenas deles, mas também das outras famílias que frequentavam o Centro Cultural. Cada desenho captava algo especial, uma conexão única entre as pessoas retratadas. E eu desenvolvi um projeto para criar mais salas de música, acrescentou Miguel, mostrando seu próprio caderno de esboços. Rafael disse que precisamos de espaços diferentes para instrumentos diferentes. Helena sorriu, observando como Ricardo e Lúcia naturalmente se aproximaram para examinar as criações dos meninos. Falando em Rafael, ele mandou uma mensagem. Vai se atrasar um pouco. Os alunos pediram para ele ensinar mais uma música. Ele está florescendo como professor, comentou Lúcia orgulhosa. Quem diria que aquele menino tímido se tornaria tão confiante? Todos nós mudamos, respondeu Ricardo, seu olhar percorrendo cada rosto na sala, de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Gabriel, que havia se aproximado da janela, chamou a atenção de todos. Olhem, está começando a chover. De fato, uma chuva suave começava a cair sobre a cidade, muito parecida com aquela que havia unido suas vidas há pouco mais de um ano. Mas agora, em vez de separação e medo, a chuva trazia uma sensação de renovação e possibilidade. Sabem o que isso me lembra? Perguntou Helena, dirigindo-se à cozinha. Acho que é uma boa noite para chocolate quente. Enquanto Helena preparava a bebida, o som do elevador anunciou a chegada de Rafael. Ele entrou na sala com seu caderno de partituras, o rosto iluminado, pelo entusiasmo de mais um dia de aulas. Como foi a aula, professor? Brincou Ricardo. Incrível, respondeu Rafael, sentando-se ao piano. Hoje, uma das alunas conseguiu tocar uma música inteira sozinha pela primeira vez. Você precisava ver o sorriso dela. Suas mãos começaram a dedilhar as teclas suavemente, criando uma melodia que parecia combinar perfeitamente com o som da chuva lá fora. Miguel e Gabriel juntaram-se ao irmão,
cada um trazendo seus próprios projetos e sonhos para compartilhar. Ricardo observava a cena com Lúcia ao seu lado, suas mãos naturalmente entrelaçadas. Helena retornou com o chocolate quente, distribuindo as xícaras com a eficiência amorosa que a caracterizava. "Amanhã será um grande dia", disse Lúcia suavemente, referindo-se ao início do processo judicial. "Sim", concordou Ricardo, "mas não estamos mais sozinhos." A música de Rafael preenchia o ambiente, misturando-se com o som da chuva, com as conversas animadas dos meninos, com o tilintar das xícaras de chocolate quente. Era uma sinfonia de família, de amor, de recomeço, uma prova viva de que às vezes as maiores bênçãos podem vir disfarçadas de desafios e que o verdadeiro poder não está no controle, mas na capacidade de se abrir para o inesperado. O Tribunal de Justiça de São Paulo impunha uma solenidade que fazia o coração apertar. Ricardo ajustou a gravata enquanto aguardava no corredor, ao lado de Lúcia e outros ex-participantes do projeto Prometeus. Cada um deles carregava sua própria história de superação, prestes a ser revelada para transformar o futuro de outras crianças. Helena havia ficado na cobertura com os trigêmeos, embora Rafael tivesse insistido em compor uma música especial para o dia. Para dar coragem, ele havia dito, entregando a partitura para Ricardo naquela manhã. As notas escritas com sua letra infantil, mas precisa, estavam agora dobradas no bolso do paletó, como um talismã. "O Sr. Vasconcelos já chegou", informou. Um dos advogados, aproximando-se do grupo. "Estão prontos para começar." Lúcia segurou a mão de Ricardo, um gesto que tinha se tornado natural nos últimos meses. "Juntos?", perguntou ela. "Sempre", respondeu ele, sentindo o papel com a música de Rafael em seu bolso. A sala de audiências estava repleta. Jornalistas, advogados, representantes de organizações de direitos humanos e, mais significativamente, vários dos antigos órfãos do projeto ocupavam os assentos disponíveis. Na frente, Augusto Vasconcelos sentava-se com seus advogados, sua postura ainda altiva apesar das circunstâncias. Quando Ricardo foi chamado para depor, o silêncio na sala era palpável. Ele caminhou até a tribuna, sentindo o peso de décadas de história em seus ombros. Mas ao invés de esmagá-lo, esse peso agora o fortalecia. "Por favor, Sr. Montenegro", começou o juiz, "conte-nos sobre sua experiência no projeto Prometeus." Ricardo respirou fundo, suas mãos tocando levemente o papel no bolso. "Tinha 9 anos quando fui selecionado", começou ele. "Na época parecia um milagre. Um homem poderoso e respeitado havia me escolhido, dizendo que eu tinha potencial extraordinário." Seus olhos encontraram os de Augusto por um momento. O velho empresário mantinha sua expressão impassível, mas algo em seu olhar havia mudado. "O que não entendíamos", continuou Ricardo, "era o preço desse milagre. Fomos separados de qualquer possibilidade de conexão emocional real. Nossos talentos não eram nutridos, eram explorados. Não éramos crianças, éramos investimentos." Um murmúrio percorreu a sala. Alguns dos outros ex-órfãos assentiam, reconhecendo sua própria história nas palavras de Ricardo. Mas o pior não era o treinamento intensivo, os testes constantes ou mesmo o isolamento, prosseguiu ele. O pior era a mensagem subliminar que recebíamos, que nosso valor estava apenas em nossa utilidade, que amor e conexão eram fraquezas, que sucesso significava solidão. Lúcia, sentada na primeira fileira, tinha lágrimas nos olhos. Ela, mais do que ninguém, compreendia o impacto dessas palavras, tendo visto a transformação de Ricardo nos últimos meses. "O projeto nos moldou, sim", admitiu Ricardo. "Nos tornou excepcionalmente bem-sucedidos em nossas áreas. Eu construí um império empresarial. Clara se tornou uma cientista renomada. João é um músico internacionalmente aclamado. Mas a que custo?" Ele fez uma pausa, retirando a partitura do bolso. "Esta manhã, recebi isto de Rafael, um menino de 5 anos que me ensinou mais sobre música, amor e coragem do que todos os anos de treinamento do projeto." Augusto se mexeu em sua cadeira,
seu olhar fixo no papel que Ricardo segurava. O que o projeto Prometheus não entendeu, continuou Ricardo, é que verdadeira excelência não vem do isolamento, mas da conexão. Não da manipulação, mas da liberdade para descobrir quem realmente somos. Ele então relatou em detalhes como o projeto funcionava, como as crianças eram selecionadas, como seus talentos eram identificados e explorados. Falou sobre os métodos de controle emocional, sobre a pressão constante, sobre o medo de falhar, que os perseguia. Mas também falou sobre redenção, sobre o Centro Cultural Fênix e como estava ajudando outras crianças a desenvolverem seus talentos naturalmente, com apoio emocional e respeito por suas individualidades. O que peço a este tribunal, concluiu ele, não é apenas justiça para o passado, mas proteção para o futuro, para que nenhuma outra criança seja tratada como um experimento, para que nenhum talento seja desenvolvido à custa da alma. Quando terminou seu depoimento, o silêncio na sala era diferente do inicial. Não era mais tenso ou apreensivo, mas carregado de compreensão e possibilidade. Ao voltar para seu lugar, Ricardo passou por Augusto. O velho empresário o olhou com uma expressão complexa. Havia ainda orgulho ali, mas agora misturado com algo que parecia arrependimento. Você sempre foi o melhor deles, sussurrou Augusto quase inaudivelmente, mas não da maneira que eu esperava. Ricardo parou por um momento. Não, respondeu ele suavemente. Sou melhor da maneira que escolhi ser. Lúcia seria a próxima a depor, e enquanto ela se preparava, Ricardo desdobrou a partitura de Rafael. A melodia em sua mente misturava-se com as vozes na sala, com o som da verdade sendo finalmente revelada, com o sussurro de um futuro diferente se desenhando no horizonte. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, quando a família retornou à cobertura após o último dia do julgamento. Helena os esperava com os trigêmeos, que haviam transformado a sala de estar em um pequeno palco de celebração, com desenhos, cartazes e, é claro, música. Então acabou? Perguntou Rafael, sentado ao piano, suas mãos pequenas prontas para tocar. Sim, meu amor, respondeu Lúcia, abraçando o filho. Acabou. A sentença havia sido clara. Augusto Vasconcelos e todos os envolvidos no projeto Prometheus enfrentariam as consequências legais de suas ações. Mais importante ainda, todos os recursos e propriedades relacionados ao projeto seriam convertidos em um fundo para apoiar o trabalho do Centro Cultural Fênix e iniciativas similares. Não é bem um fim, corrigiu Ricardo, afrouxando a gravata. É mais um recomeço. Miguel e Gabriel correram para mostrar o que haviam preparado durante o dia. Uma série de desenhos e maquetes representando suas visões para o futuro do Centro Cultural. Havia planos para novos espaços, programas expandidos, mais formas de alcançar crianças com talentos especiais. Olha só, disse Helena, trazendo uma bandeja com chocolate quente, uma tradição que havia se tornado símbolo de momentos importantes na família. Parece que foi ontem que vocês chegaram aqui pela primeira vez. Rafael começou a tocar suavemente, uma melodia que parecia entrelaçar todas as histórias que haviam vivido até ali. As notas fluíam como memórias. A manhã chuvosa do primeiro encontro, as descobertas sobre o passado, os momentos de medo e de coragem, as pequenas vitórias diárias, os sorrisos compartilhados. Essa música é nova? Perguntou Ricardo, aproximando-se do piano. Estou chamando de Família, respondeu. Rafael sem parar de tocar, porque tem partes para todos nós. E realmente tinha. Havia trechos fortes e determinados que lembravam Ricardo, partes suaves e acolhedoras que faziam pensar em Lúcia, variações animadas que captavam a energia de Gabriel, sessões estruturadas que refletiam a precisão de Miguel, e harmonias de fundo que ecoavam a presença constante de Helena. Sabe, disse Lúcia, sentando-se ao lado de Ricardo, quando entrei naquele carro naquela manhã, estava desesperada por um abrigo. Não imaginava que encontraria um lar. Ricardo sorriu observando como seus filhos, porque era assim que ele os via agora,
enchiam o ambiente com suas personalidades únicas e complementares. Eu também não imaginava que, tentando dar abrigo a vocês, encontraria minha própria libertação. Helena serviu o chocolate quente e todos se acomodaram para ouvir Rafael tocar. Miguel explicava seus novos projetos arquitetônicos, enquanto Gabriel mostrava os esboços para sua próxima exposição. A cena era tão natural, tão perfeitamente imperfeita, que parecia difícil lembrar como suas vidas eram antes. "O que acontece agora?", perguntou Gabriel, aninhando-se entre Ricardo e Lúcia. "Agora", respondeu Ricardo, "continuamos escrevendo nossa história, juntos." Rafael terminou sua música com um acorde suave que pairou no ar como uma promessa. Lá fora, a cidade começava a acender suas luzes, milhares de pontos brilhantes na escuridão crescente. Mas ali, naquela cobertura que havia se transformado em um verdadeiro lar, brilhava uma luz diferente, a luz do amor, da compreensão, da família que haviam construído. "Sabem", disse Helena, recolhendo as xícaras vazias, "dizem que as melhores famílias não são formadas apenas por sangue, mas por amor e escolha." Miguel, sempre o mais reflexivo, acrescentou: "Como uma orquestra, né? Cada um toca um instrumento diferente, mas juntos fazemos música." Ricardo sentiu Lúcia apertar sua mão suavemente, enquanto Rafael começava uma nova melodia ao piano. Gabriel já estava desenhando novamente, e Miguel folheava seu caderno de projetos. Helena sorria, observando a cena com seu olhar maternal. Era uma imagem muito diferente daquela manhã chuvosa de um ano atrás. Um empresário solitário em seu carro luxuoso. Uma mãe desesperada protegendo seus filhos da chuva. O destino, em sua misteriosa sabedoria, havia entrelaçado suas vidas de uma maneira que nenhum deles poderia ter previsto. E ali, naquela noite especial, enquanto a música de Rafael ecoava pelas paredes da cobertura, todos entenderam uma verdade fundamental.